Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos de volta com o programa Jesus em toda a Bíblia. Conosco, mais um dia, pastor Luiz Carlos. Paz do Senhor, seja bem-vindo de volta. A paz do Senhor, pastor Lorenzo. Novamente aos nossos irmãos, sejam bem-vindos para mais um episódio onde nós vamos discorrer sobre, novamente, Jesus em toda a Bíblia, esse programa maravilhoso e que tem nos dado sempre aquele desejo de mergulharmos cada vez mais na palavra do nosso Deus. Não é mesmo, pastor Lorenzo? Pastor Luiz, esse dia a dia nosso, na leitura da palavra, na busca, e a importância de buscar, aprendendo, aperfeiçoando, ele nos ensina por quê? Porque a palavra diz assim, né? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, esse programa, por exemplo, personagens bíblicos, né? Nós temos um programa chamado Ministérios. A programação, né, da TV Web Manaim, da Rádio Manaim, ela está à disposição. E interessante que essa semana nós estávamos atendendo uma senhora e ela disse assim: pastor, a primeira coisa que eu faço no meu dia, eu já acordo às 4 da manhã, vou orar, às 6 eu já estou na igreja, na madrugada, chego em casa, participo do pós-madrugada, junto com os irmãos, e quando aqui na igreja não tem madrugada, eu participo na madrugada na Rádio Manaim. Ou seja, é uma serva que ela vai fazendo uso, né, de todos os recursos que estão disponibilizados. Maravilha. Então, estamos de volta com esse programa para nós nos debulharmos em cima da palavra, ler, aprendendo. E a palavra do Senhor, como a gente vem falando sobre Moisés, nós falamos sobre a figura de um Moisés que reconhece a sua pequenez. Esse é um fato. E agora, nós vemos um Moisés que ele vai para a terra do Egito e ele anuncia aquilo que o Senhor lhe ordenara que fosse feito. E, pastor, eu gostaria de ler um texto que está em Êxodo 4, 28. Perfeito. É importante você que está com a palavra aberta, entenda uma coisa, a gente vai vir aqui, nós vamos voltar um pouquinho mais para frente, nós vamos falar da figura de um, da figura de outro, mas em Êxodo 4, 28, diz assim: E denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Faz questão de ler esse texto, para quê? Para que você entenda que assim como Jesus, no início do seu ministério, ele vai para a terra anunciando e primeiro ele vai agregando os seus discípulos, ele vai salvando, como nós conhecemos o texto lá na frente, diz assim, né? Antes mesmo tive eu, estando tu debaixo da figueira. E ali ele se converte. Então, quando Moisés vai ao Egito e ele vai para o meio do povo, assim também foi Jesus. Jesus, ele vai pregar no meio do povo de Israel. Aquele povo, ele já conhecia as leis, já conhecia, existia um fariseado que estava aplicando aquilo que eram os seus propósitos. Mas Jesus aparece com a mensagem da palavra do Antigo Testamento, como já existia. O livro de Isaías, né? Os Pentateucos, já existiam os livros. Então o povo conhecia a sua história. Quando Moisés ele vai anunciando aquilo que Deus lhe havia dito antes, assim como Jesus, que vai para o seu povo anunciando as palavras de Deus que haviam sido ditas antes. E assim ele vai agregando as pessoas para anunciar a palavra de salvação, para anunciar a palavra de um novo caminho. A mensagem que Moisés leva é: nós, de forma individual, de forma igual, nós vamos anunciar ao povo que Deus nos está dizendo. Por quê? Porque este povo vai sair e vai voltar para a terra. Assim também é hoje a mensagem da igreja fiel.
A mensagem da igreja fiel não é algo pulverizado de forma individual. Cada um fala o que quer. Não é isso. A obra do Espírito, quando nós frisamos esta frase, né? Obra do Espírito. A obra do Espírito, ela é eterna. E nós hoje, como Igreja Cristã Maranata, nós temos a honra, a alegria, o prazer e a importância de dizer que em nós não opera a nossa vontade. Nós não pregamos aquilo que queremos, aquilo que nós elaboramos. Nós pregamos e anunciamos aquilo que é a obra do Espírito. E a obra que Moisés foi anunciar, a mandado de Deus, que não foi Moisés, o pastor disse isso no programa anterior, não foi Moisés quem se escolheu, mas ele foi escolhido. Jesus é o enviado de Deus para que morresse como Cordeiro perfeito. E agora, nós como igreja fiel, nós somos os escolhidos de Deus. E você e eu temos feito a escolha. Assim como Deus abriu para nós a oportunidade, nós estamos fazendo a escolha. Jesus foi e chamou discípulos. Moisés foi ao deserto e chamou os seus irmãos. Interessante, né, pastor Lourenço, que Arão falou todas as palavras que o Senhor dissera a Moisés. Ele não falou as palavras de Moisés. Então, nós também, assim como Jesus, nós não falamos de nós falamos daquilo que, né, nós não pregamos Jesus. Nós estamos anunciando o que Jesus a nós anunciou. E o que transformou nas nossas vidas. Exatamente. E é interessante porque Arão ali, ele fez uma rápida exposição e a palavra diz o quê? E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição e inclinaram-se a adorar. Êxodo 4:31. Eles não faziam menção, ou seja, não faziam ideia do que Deus estava fazendo. Foi de fora para dentro. Eles não criam. Não havia possibilidade alguma de um libertador surgir, né? No Egito. O Senhor tirou. E a mesma coisa hoje, né? Quando nós vemos Jesus, é aquele que veio como se fosse do exterior, né? Moisés veio de fora. Isso. Ele veio, mas ele não veio com a palavra dele. Ele veio com o projeto do Pai. Então, o Pai é aquele que me enviou, e ele falava do Pai, ele testificava do Pai, mas ele disse assim, eu e o Pai somos um. Então, o que Arão fez aqui foi exatamente isso. Ele mostrou que ele estava também de posse daquilo que Moisés recebeu e estava em comunhão com Moisés, comunhão com aquele que havia lhe dado. É o perfil do discípulo de Jesus. Exato, e portanto o povo creu. Então, essa é a nossa experiência também, queridos. E o mais importante que nessa trilogia aqui é entendermos o quê? A figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que profeticamente é que estão habilitando a igreja a romper com todos os obstáculos que haveriam de vir. Na verdade, então, as pragas. Dentro desse contexto, pastor, o senhor frisou bem. Arão repete para o povo aquilo que ele havia escutado de Moisés. E Moisés repete para Arão aquilo que ele havia escutado do Senhor. Quando Jesus vem, Jesus prega aos discípulos aquilo que o Pai lhe havia manifesto de pregar. Todas as operações de Jesus, você vê um Jesus que ora ao Pai, você vê um Jesus que diz assim, Pai, eu bem sei que sempre me ouves, mas faço isso para que o povo entenda que o Senhor me enviou. Então, as ações, elas são iguais. Quando você vê lá na frente os discípulos de Jesus replicando a sua mensagem, indo às cidades pregando, voltando felizes e maravilhados porque o Senhor os usou, e o povo adora, o povo se inclina, o povo crê, quando você vê isso acontecendo, fala de uma sequência, de uma dispensação. Ou seja, pela palavra de Jesus eles foram e obtiveram sucesso. Pela palavra de Deus Pai, Moisés foi e obteve sucesso. Então, essa semelhança, você vê um Jesus e um Moisés. Ambos designados pelo Pai para levar uma mensagem. E essa mensagem seria replicada. E aqui, pastor, é interessante que eles se mantiveram juntos. Eles estiveram juntos a todo tempo. Por quê? Porque você vê na trajetória de Jesus, Jesus junto com seus discípulos.
você vê uma comunhão. Jesus, ele operar, às vezes, Pedro, Tiago e João. Jesus falando, os seus discípulos ali. Jesus servindo o povo, convoca os discípulos, divide, fala, olha, vamos alimentar o povo. E vai dividindo o pão e os discípulos saem servindo. Então as ações de esperança, de resposta para o povo, vinham desse diálogo, vinham desse tipo de operação. E o que eu e você precisamos ter a consciência como igreja fiel hoje? A palavra do Senhor, ela termina, né? Quando os evangelhos terminam, eles dizem assim, olha, se ainda todos os livros do mundo não poderiam contar todas as operações, maravilhas, tudo que o Senhor operou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus não operou apenas lá. Jesus está operando hoje aqui. A minha vida, eu sou uma carta de Cristo. Você é outra carta. O pastor Luiz Carlos é outra carta. Então, este método, ele continua se replicando, assim como esta ferramenta. Como eu disse no início desse programa, nós temos outros programas que tratam sempre da mesma coisa, que é o quê? Que você e eu não só tenhamos uma experiência com Jesus, mas conheçamos e prossigamos em conhecer, que é o que a palavra nos orienta. É conhecer um pouco mais do Senhor. É maravilhoso quando eu e você, às vezes, fazemos uma evangelização simples, conversando com um colega de trabalho. Alguém sem esperança, que éramos como nós, presos, escravos, não tínhamos palavra nenhuma de esperança. E aí, de repente, surge um Arão, anunciando a palavra que ouviu de Moisés, e dizendo assim, olha, Jesus vai tirar, nós vamos sair. Isso é maravilhoso, pastor. E aí você leva uma palavra de esperança para um homem que estava preso, para uma pessoa que estava cativa, sendo açoitada, mas a alma anelando, a alma clamando. E ela inclina e adora. Ela se inclina e adora. Eles não se inclinaram e adoraram Moisés e Arão. Eles se inclinaram e adoraram ao Senhor. Exato. Que é o ensino desta obra. O assunto do programa é Jesus. O ensino desta obra é para que nós tenhamos o entendimento que a nossa vida pertence ao perfeito pastor, Jesus, ao sumo pastor, Jesus. Então, Jesus não era um assunto de Deus. Jesus é o assunto de Deus. A palavra não foi viva e eficaz, ela é viva e eficaz. Jesus não é um personagem, Jesus é um salvador. Moisés é um tipo de Jesus no Antigo Testamento que foi levantado para apontar para o Senhor. A sombra, né? A sombra. Exatamente. Exatamente isso, a sombra. Interessante, pastor Lourenço, que nós aqui vamos seguindo dentro dessa sequência. Nós chegamos ao capítulo 5 do Êxodo, onde nós vamos ver a expressão deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Interessante. Isso e é aqui também nós vamos ver, né, o caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício. Profeticamente, nós sabemos que essa referência, o caminho de 3 dias, ou celebrar no deserto, era o projeto que estava ali como sombra, prefigurando isso que hoje nós vivemos. O mundo Exato, o mundo é um deserto. No mundo nós não encontramos recurso algum para subsistir. O deserto também, mas o povo obteve recurso, né? E o povo obteve a sua subsistência exatamente porque valorizou o profético. Eles foram. O caminho não seria fácil. Romper com o Egito não foi fácil, mas o projeto todo vai se cumprindo e profeticamente nós vamos ver exatamente hoje. Então, quando nós pegamos aqui o Velho Testamento e transportamos para o Novo, nessas figuras, nessas nuances, nesses paralelos. Olhando para nós mesmos, né? Exatamente. Então, é interessante que diz assim, então disse-lhe o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas, né? Ou seja, o mundo hoje é assim também. Mas para que servir a Jesus? Como é que vocês vão sobreviver?
Que tempo é esse que você está arrumando? Tempo é. Né? Exatamente. Vai viver outra vida, vai aproveitar. Exato. E o mundo é assim. O mundo hoje, ele está atribulado, ele está fadigado, ele está ansioso, ele está perturbado em torno de tudo aquilo que perece e que vai ficar para o Egito. Não gera resultado, a verdade é essa, mas a igreja encontrou um valor que é atemporal, que é a profecia. E essa profecia enriquece a igreja. E aí nós vamos ver aqui, né, que ele diz assim, e diz também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós fazeis abandonar as vossas cargas. Né? Ou seja, pela palavra do Senhor, o povo havia alcançado o quê? Um objetivo maior. Antes eles estavam... servindo a Faraó. Eles estavam escravizados, eles não tinham tempo, mas agora não. Agora eles encontraram... Agora nós temos um culto para celebrar. Exato, agora... Não, pera lá. Nós temos algo mais, então nós temos um objetivo. O Deus dos hebreus foi quem me enviou, Faraó. Então não era o... Não, pera lá, Deus, ele não conhecia, ele conhecia os deuses do Egito, né? Então é interessante essas nuances, porque Sim. nós vamos vendo profeticamente hoje. Porque Jesus ele aparece no meio de um povo judeu completamente atribulado, pressionado, estava vivendo debaixo do governo de Roma. E aí aparece Jesus com uma mensagem de salvação, de esperança, Exato. De transformação, mas não apenas para aquele momento, algo que transcendeu, porque chegou até nós. Jesus não aparece com uma libertação só para aquele povo, mas Jesus aparece com a libertação para todos nós. E assim, de forma gloriosa, pastor, e maravilhosa, é interessante, por quê? Porque o mundo, como o senhor disse, né, o mundo não sabe a história de Jesus. Deserto. O mundo não sabe. O mundo que está lá fora, o Faraó, ele não sabe de um Deus vivo que fala, ele não sabe que Deus escolhe pessoas, ele não conhece o mistério. Mas eu e você temos tido a oportunidade de conhecer este mistério que é a salvação em Jesus. Então, quando esta palavra vem dizendo assim, olha, o meu povo vai sair, o meu povo vai ser, olha, o meu povo vai ser libera. São todos os dias as guerras que nós, de forma individual, enfrentamos para conseguirmos realizar um culto no deserto. É verdade. Para realizarmos um culto. A igreja, como o senhor disse, pastor, não havia recursos para aquele povo, mas toda a providência veio de Deus. Exato. Para que o culto acontecesse, para que a obra fosse realizada, para que o povo entrasse na jornada. E assim estamos nós hoje, nesta jornada espiritual, não vivendo de nós mesmos, mas de todo o recurso providenciado pelo Senhor. E meus queridos, pastor Lourenço, é importante, antes de encerrarmos esse episódio, lembrar uma coisa. O Egito não via motivos para aquele povo adorar no deserto. Isso era uma loucura, uma utopia, né? Deus falar no deserto, deixar aqui o Egito, depois de prosperar tanto que eles prosperaram e fizeram o Egito prosperar. Mas a realidade, meus queridos, é quando nós vemos, o mundo às vezes nos pergunta, né? Onde esse povo encontra tantos motivos? Estamos no mês de outubro, que é o mês da dedicação. É o culto, às vezes, como o pastor Estamos passando por ele, às vezes o culto da madrugada, como o pastor bem colocou no início, é o culto ao meio-dia, é o culto à noite, é a vigília. Onde é que esse povo encontra motivo? Nós encontramos motivo no profético. Olhando à nossa volta, não há motivos. O mundo é um deserto. Não há como subsistir. Esse povo não tem como romper, vencer o Egito. Mas nós estamos vencendo. E por que nós estamos vencendo? Porque nós temos a profecia. Portanto, querido, fique conosco. Pastor Lourenço, a paz do Senhor. Até o próximo episódio. Paz do Senhor, pastor Luiz, e a paz dos nossos irmãos que nos acompanham. Amém.